Olá, meus amigos, uma ótima semana para cada um de vocês. Quando estudamos a Cristologia, há um conteúdo que precisa ser avaliado, ser estudado, pois desde o primeiro século, essa ideia e esse conceito faz parte da vida da igreja. Muito embora eu saiba que dentro do mundo judaico havia uma rejeição muito forte a essa ideia, a esse conceito, e que na atualidade o mundo científico se debruça sobre esse conceito, alegando ser ele uma fábula criada pelos primeiros cristãos para dar visibilidade à nova fé. No entanto, ninguém pode negar que a ideia, o conceito de nascimento virginal está estabelecida na vida da igreja desde os seus primeiros dias. É óbvio, é evidente que eu sei que os primeiros discípulos de Jesus tinham e tiveram muita dificuldade de assimilar essa ideia, esse conceito, pois para eles era impossível, era impensável a ideia de que o Espírito Santo pudesse produzir no ventre de uma mulher um ser humano e sem a participação e o envolvimento de material genético humano. Realmente, apenas com a ciência temos dificuldades de pensar e de raciocinar sobre isso, mas não temos como obstar de que essa doutrina estava presente na igreja já no primeiro século. É óbvio que algumas figuras, e especificamente, a não ser 2 evangelistas, os demais livros do Novo Testamento não falam, não tocam nesse assunto de nascimento virginal. O apóstolo Paulo, que é o grande teólogo da igreja, ele não coloca suas mãos sobre este assunto, ficando a 2 evangelistas restrito esta ideia e este conceito. A grande maioria dos teólogos defendem que esse conceito ele é ensinado pela igreja quando o cristianismo alcança o mundo greco-romano. Porque se para os judeus era inadmissível que Deus pudesse gerar um homem sem a interação no material genético dos seus pais, no mundo grego havia a ideia, a percepção de que os deuses poderiam vir à Terra e poderiam manter relações com os seres humanos. O mito de Hércules é a narrativa de que Zeus gerou um filho a uma mulher grega e dessa relação nasce um homem mais forte que já existiu neste mundo. É evidente que esta é uma mitologia, mas o mundo grego conseguia assimilar de uma forma mais aceitável do que o mundo romano. Até hoje esta doutrina ela causa estranheza em muitos ambientes.
Eu não vou dizer que eu entendo completamente como se deu esse processo, mas eu me apego no lema de Santo Agostinho, em que ele dizia: se a Bíblia diz, eu creio. E eu sei muito bem que há muitas coisas que a razão ainda não conseguiu explicar e não conseguirá explicar de forma satisfatória. Mas eu ainda me apego a que aquilo que a Bíblia diz e que eu não encontro nenhuma resposta no mundo científico, eu fico com a Bíblia Sagrada. Então, o nascimento virginal é a ideia, a doutrina de que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, em que ele não recebe genética nem da sua mãe humana e ele também não recebe material genético de nenhum outro homem. Quando eu olho para a criação de Adão e eu olho para a criação de Cristo, Jesus, o homem, eu percebo que para Deus não existe limites. Uma ótima semana para vocês.